Nós vamos falar agora sobre um tema polêmico que foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara, que é a conhecida saidinha temporária dos presos, que acontece geralmente nas datas comemorativas. Eu estou com Sabrina, com Washington Luiz agora ao vivo comigo, que conta os detalhes. Pois não, Washington, é com você, meu filho, bom dia. Olá, Bruno, muito bom dia a você, muito bom dia a todos que nos assistem. É um projeto de lei que foi aprovado ontem no Senado e que vai agora para o Congresso. E segundo o que nós apuramos, o presidente Lula, em sendo aprovado, irá vetar esse projeto que foi aprovado pelo Senado. Será um embate importante nas casas, tanto na Câmara Federal quanto também no Senado. A questão da saidinha temporária, que tem ocasionado sérios problemas, inclusive de muitos que saem e não retornam às unidades prisionais. O Senado, esse texto principal que foi aprovado, agora o texto segue para a Câmara dos Deputados. Os senadores ainda precisam concluir a análise da matéria, votando os destaques e sugestões da mudança. O projeto é fruto de uma pressão dos parlamentares e de oposição que argumenta que os detentos aproveitem a saidinha de banco para fugir da cadeia e praticar outros delitos. Também está vamos dizer assim, em discussão em Brasília, com relação à pena, e ontem inclusive no programa que você apresenta no Rede Verdade, foi fruto de comentários, inclusive de pesquisas. As pessoas, a Paraíba, o Brasil, não suporta mais de alguém cometer um crime e cumprir determinadas penas, ou seja, um terço da pena, um quarto e por aí vai. Então, as pessoas, muitos defendem, inclusive hoje, Bruno, que as pessoas, ao serem condenadas, elas cumprem exatamente a pena que lhe foi imposta. Então, é um dos temas também importantes que está sendo discutido lá em Brasília para tomar essa decisão. A primeira é essa que já foi aprovada pelo Senado e agora segue para a Câmara, e segundo o que nós apuramos, o governo federal, o presidente Lula deve vetar. Mas, se foi aprovado no Senado e aprovado também na Câmara, com certeza esse veto do presidente também será derrubado. Inclusive alguns parlamentares já chegaram a dizer que vão sim, em caso ele vete, o veto será derrubado pelas casas. Então é muita polêmica a questão das saidinhas. Agora é esperar para ver os novos capítulos deste projeto de lei que foi aprovado ontem à noite lá no Senado Federal, meu caro Bruno Pereira. Washington, obrigado pela tua participação. O texto inclusive chegou a 60 votos favoráveis e apenas 2 votos contrários. Tudo isso é uma repercussão grande, isso é algo gritante. É preciso se rever a questão. Se tem um problema, 2 problemas urgentes que o Brasil precisa tratar antes de qualquer problema. O Brasil precisa passar por 2 grandes reformas. Um é no sistema carcerário, sistema penitenciário, e outra de combate às drogas. São os 2 principais problemas que nós temos que tratar, porque os crimes que são cometidos, rapaz, é demais. Quando você vê quem cometeu um crime é um ex-presidiário, porque a ideia de prender alguém é que essa pessoa possa passar por um processo de ressocialização, possa aprender e voltar a viver em sociedade de forma que não cometa mais nenhum crime. A ideia da prisão, a ideia do que diz a lei para que alguém seja preso, não é que você morra na cadeia. Não é essa a ideia. A ideia da prisão, da punição, é que você se arrependa do crime que você cometeu e depois volte a viver em sociedade. Mas é uma prova que o sistema que nós vivemos a nível de Brasil, o sistema penitenciário do Brasil, ele tem um índice muito baixo de ressocialização. É um índice muito pequeno de ressocialização que a gente vive. Eu já vi casos, por exemplo, tem um estudo feito pelo Núcleo de Estudos da USP de São Paulo, do ano passado, que aponta que há uma reincidência de 70% dos casos investigados. Ou seja, a cada 10 presos que foram analisados, que foram estudados, 7 voltaram a praticar crimes.
Então isso aí é algo que mostra o quanto nós temos que debater a política da população carcerária. E outra questão gravíssima, que aí pouca gente, tudo isso que a gente está vendo aí, por exemplo, esse rapaz que eu mostrei agora que foi assassinado, que estava lá na padaria, você tem dúvidas que ele morreu porque os dois que foram assaltar ele foram atrás de pegar algum pertence ou dinheiro para comprar droga? Você tem dúvida que daqui a pouco os casos que eu vou mostrar aqui no programa são casos que acontecem porque os criminosos, eles vão em busca dos seus alvos para a arrecadação de dinheiros para o tráfico de drogas? Então é o principal problema do Brasil, que atrapalha a saúde, que atrapalha a educação, que atrapalha a economia. Tudo que você imaginar atrapalha. Então, e você não tem uma política nacional de combate, uma política nacional de controle, uma política nacional para evitar que os jovens entrem, uma política nacional de clínicas de reabilitação. Você não tem, velho. Só sabe a mãe que está me assistindo agora, o pai que está me assistindo agora, o quanto nós temos. Então o Senado, embora tarde, mas o Senado traz uma resposta dura, porque se o governo não engrossar a voz, não engrossar o tom contra a criminalidade, se for só com regalia, benefício, aí, amigo, isso aí é algo simples, mas tem que ser feito. Tudo isso por conta da morte do sargento Roger Dias, lá em Minas Gerais, assassinado por um criminoso covarde que saiu na saidinha de final de ano passado. 6h25, agora 6h25.